tenho isso guardado comigo, que seria brincar com aquilo que o Espírito Santo leva muito a sério. Porque de Deus não se zomba. Observe, de Deus não se zomba. Eu tenho esse particular comigo nesses 22 anos de ofício pastoral. Quando um homem, muita gente fala de versificações, né? Diversas. Né? O homem, quando ele brinca com aquilo. E eu poderia especificar aqui algumas razões, e vou pelo menos uma. Quando o homem brinca com o altar de Deus, ele brinca com o Espírito. E aqui é muito complicado, porque com o altar de Deus ninguém brinca. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso encontro entre amigos. Hoje eu estou aqui com um amigo, pastor Armando, e vamos falar um pouco sobre a preparação para você servir ao Senhor de uma forma mais extraordinária. Tá, como eu faço para servir o Senhor de uma forma extraordinária? O Armando vai nos ajudar aqui, nos dando algumas dicas e mostrando algumas ferramentas que eu e você precisa para fazer isso. Armando, queria que você se apresentasse aqui para os nossos espectadores. Com muito prazer, eu me chamo Armando Ricardo, sou pastor-presidente da Assembleia de Deus Peniel, cuja sede nacional fica aqui na Zona Sul de São Paulo mesmo, e somos professores, diretor de uma Faculdade Teológica Maiêutica, e já lecionamos e pastoreamos há algum tempo. E Deus tem nos dado forças para que possamos trabalhar e formar pessoas para que possam ser melhor no seu atuar e dentro de um propósito maior, né, que é alcançar vidas para a glória de Deus. Meu Deus, que coisa linda. Armando, quando você descobriu que esse era o seu chamado, assim, de ensinar pessoas, treinar pessoas? Isso foi acontecendo de forma natural. Algumas experiências. Eu estava, uma certa feita, no meu quarto, deitado na minha cama, com uma parte do corpo para fora, e uma experiência aconteceu. Estava com o meu antebraço direito em cima dos meus olhos e Deus me deu uma visão de como dois fios, um positivo e um negativo, eles se tocavam no outro e causavam uma explosão muito grande. Eita, meu Deus. E a partir dali o Senhor Deus me chamou para um período de oração muito maior. E seguido deste processo de oração, nós começamos a estudar a Bíblia de uma forma mais afinca, de uma forma mais forte. E é incrível, você quando começa, dificilmente encontrará as pessoas para te estender as mãos. Meu Deus, eu vou até anotar isso aqui. Dificilmente. Meu Deus, hein? E foi a partir dali que, conversando com minha esposa, eu decidi estudar. Estudar e depois estudar. Meu Deus. Algumas coisas eu aprendi na universidade, outra foi na força do ódio. É mesmo? Rapaz? Porque eu não me conformava com... A probabilidade de quem aprende errado é ensinar errado. E nós aprendemos errado muitas coisas, principalmente nós, falo isso com muito tremor e temor, principalmente nós, da classe pentecostal. Nós aprendemos muitas coisas erradas. Os nossos pais, na fé, lá atrás, nos ensinaram muitas coisas fora do contexto, porque eles aprenderam assim. É claro que cheios e tomados de boas intenções, mas só boas intenções no reino de Deus não é suficiente. Meu Deus. De boas intenções o inferno está cheio. Portanto, temos que entender que a grande responsabilidade de lermos a palavra do Senhor, não apenas no seu texto, mas também todo o seu contexto. Até porque o texto fora do contexto se torna pretexto, como todos sabem, e a partir daí vai ferir o texto. E quando nós abrimos as nossas Bíblias, percebemos que nós somos desafiados a ser fiel ao texto.
a ser fiel ao que está escrito, né? Uma das regras hermenêuticas é que a palavra, a própria Bíblia, é o seu maior intérprete. Portanto, eu preciso entender para respeitar isso aqui dentro do seu grau de responsabilidade. É verdade. Certo? E aí foi nessa explosão que você acordou. Mas você falou um ponto aí que eu queria que você... Fiquei curioso agora. Como foi esse negócio da força do ódio? A força do ódio porque... E eu falo isso com muita clareza, sem nenhum ponto de dificuldade. No percurso dessa caminhada, eu fiquei revoltado com algumas questões de quando você mais precisa que alguém lhe esclareça algo de necessidade espiritual, até para o teu melhor andamento na obra, havia desprezo. As pessoas não queriam ensinar por alguns motivos, mas um tanto esquisito. E tudo, a obra do Senhor, nós precisamos de ajuda. Sim. Inclusive, uma das maiores dificuldades ministeriais no ofício pastoral é o pastor que decide caminhar sozinho. Eita, isso é forte, hein? Ok? A única ovelha que não tem pastor é o próprio pastor. Quando, na verdade, nós deveríamos entender que todo o pastor, também como ovelha, ele precisa ser pastoreado. Isso é forte, hein? Então você precisa, no mínimo... É claro que a tua cartela de amigos não precisa ter vários amigos, até porque não vai ter mesmo. Quem tenta ser amigo de todo mundo não vai ser amigo de ninguém. Então você precisa ter, no mínimo, 3 amigos da tua confiabilidade, que possa sentar na tua mesa, para poder chorar junto com você, poder se alegrar junto com você e compartilhar de coisas íntimas, profundas. Meu Deus, do mesmo jeito que você falou aí dos 3, eu já lembrei de Pedro, Tiago e João. Exatamente. Porque a mesa, muita gente fala da mesa, se discute sobre a mesa. Hoje em dia existem muitas temáticas trabalhadas sobre a mesa. E quando você vai para a Bíblia e faz uma interpretação sobre esta palavra, não tem muito complexidade em seus significados. Lá no livro do Êxodo, faz menção da palavra mesa pela primeira vez no bojo bíblico. Até porque a mesa faz parte de um dos utensílios que está dentro do templo. E a palavra mesa, do hebraico, tem 2 palavras que eu gosto muito. É comunhão e companheirismo. Eita, comunhão e companheirismo. Eita, meu Deus. Se nós analisarmos, Rodrigo, perceba comigo aqui, na sinagoga dos judeus, que seria a igreja dos judeus, eles, no altar, eles não usam púlpito de modelo ou de forma convencional, como aqui nós usamos nas igrejas brasileiras e em lugares do mundo. Lá eles usam uma mesa. Por quê? Eles só traz para a mesa quem com eles tem essas 2 coisas, comunhão e companheirismo. Meu Deus, que forte isso, hein? Então a mesa é muito simples de ser tratada. Você começa muito bem quando você seleciona quem você leva para a mesa, com muito cuidado e com muita atenção. Porque dependendo da situação, quem você leva para a sua mesa vai trazer complicações sérias para a tua caminhada espiritual. Eita, meu Deus. Então, olha o conselho que o pastor Armando está deixando para você aqui. Talvez você está entrando em muitas enrascadas, em muitos negócios errados, porque você está se conectando com pessoas erradas. Então, se essas pessoas se conectar com pessoas certas, elas vão andar em caminhos certos e viver coisas certas. Exatamente. Olha só. A palavra do Senhor, ela é poderosa quando nós nos dedicamos a estudar a Bíblia, a fazer teologia. Muita gente, mas fazer teologia não há necessidade. Veja bem, a palavra teologia, ela
é a junção de duas palavras, theos e logia. Como todos bem sabem, theos, Deus. Logia, estudo. Portanto, teologia, estudo de Deus e das coisas de Deus. Quando nós nos levantamos para estudar a palavra do Senhor, nós não estamos fazendo um estudo de uma outra ciência, como, por exemplo, sociologia. Você não está estudando psicologia, filosofia, você está estudando algo muito maior que isso. Agora, algo que precisa ser dito, e eu me proponho a falar isso dentro desse momento tão específico, que quando eu me proponho a estudar teologia, eu preciso entender que para fazer teologia tem que ter a companhia do Espírito Santo. Porque se eu me propor a fazer teologia, estudar teologia, sem a companhia do Espírito Santo, eu não estou fazendo teologia. Eu estou fazendo filosofia. Eita. Porque a filosofia é um estudo onde eu faço de uma determinada ciência, sem a companhia do Espírito. Meu Deus, isso é forte, hein? E a Bíblia Sagrada, para se estudar a Bíblia, eu preciso ter a companhia do Espírito Santo. Porque a letra, aquilo que está escrito, em uma leitura literária, eu vou ler e saber o que está escrito ali. Mas o que está guardado, escondido, ali dentro, é através do Espírito Santo que há de nos revelar. Meu Deus, que isso? Rapaz. Ok? Porque a filosofia, algumas pessoas dizem assim, ó, a ciência mais antiga do mundo é a filosofia. Não é. Porque antes da existência da filosofia, existe a teologia. Todas as vezes e todas as perguntas, porque a ciência chamada filosofia, ela surge com perguntas e indagações para provocar no indivíduo reflexões. E são perguntas e indagações que tem pessoas que não conseguem responder às tais perguntas que a filosofia faz, de tão complexa que ela é. Mas a única fonte capaz de responder todas as perguntas da filosofia é a teologia. Eita, meu Deus, hein? Portanto, algumas pessoas falam, a filosofia é a mãe de todas as ciências, pois eu te digo aqui, nesta oportunidade, Eita. que a mãe de todas as ciências não é a filosofia, é a teologia. Porque a filosofia pergunta e só a teologia é capaz de responder. Aleluia, meu Deus, pega isso aí, irmão. Pega, já manda para alguém isso aí, porque isso é o conteúdo rico. O pastor Armando está te dando ouro em forma de informação. Continua, Varão. Vamos lá. E quando falamos na Bíblia Sagrada, nós precisamos nos inclinar aqui. Algumas pessoas falam, mas eu fiz o curso de teologia. Cuidado, irmãos, porque tem muito curso que existe coisas aí muito complexadas, né? Eu fiz um curso de teologia, alguns até fizeram o mesmo, é verdade, mas fizeram um curso de teologia e fizeram 5 de, digamos assim, coisas que não deveriam, né? Usar a fé como barganha e... João, o Evangelho, capítulo 10, versículo 10. E o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Dentro do que chamamos, teologicamente, da interpretação extensiva, existe uma fala que chamamos de interpretação do campo extensivo. Que ela não fica apenas presa ali em apenas uma ou duas interpretações. Existe um campo muito amplo dentro disso aqui. Portanto, essa questão aqui de, eu fiz teologia, ok. Aí faz um curso de teologia e faz
5 de pilantrologia. Porque o cara se especializa mais em ser pilantra da fé do que ser um honesto da fé. Eita, meu Deus, hein? Ok? Então, o que acontece aqui? Dito, pois, a referência bíblica do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio senão matar, roubar e destruir, se atribuiu-se esta figura aqui interpretativa há muito tempo para Satanás. Só visando a figura do diabo, não porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E, por certo, veio mesmo. Ele é um dos tais, mas não se limita só nele. Essa linha interpretativa extensiva, ela também se atribui a falsos pastores, falsos mestres e falsos ensinadores. E te digo mais, esses tais, ele pega a ovelha que tinha que cuidar, que zelar por elas e fortalecê-las, alimentando-as, ele pega e o que ele faz? Ele pega, arranca a lã da ovelha, come a carne da ovelha e ainda usa a gordura para fazer incenso. Portanto, biblicamente, temos que ter cuidado. Eis aqui mais um motivo, razão e circunstâncias para que possamos nos deter ao estudo aprofundado, com muito zelo, com muito amor, da palavra de Deus. Também para nos resguardar desses indivíduos que usam a Bíblia, usam a fé para poder arrancar a lã das ovelhas, comer a carne e usar a gordura para fazer incenso, Rodrigo. Meu Deus, que aula que o pastor Armando deu para nós aqui. Não sei se você vai dar o real valor devido que isso merece, mas que aula. Pastor, referente a tudo isso que você falou, como uma pessoa identifica isso? É simples demais. Algumas pessoas têm mania de elevar o grau de complexidade acerca de algumas coisas. Não precisa, porque a Bíblia dá respaldo para tudo. Eita, glória. A Bíblia dá respaldo para tudo. Quando tirar Jesus do centro, aquela pessoa, aquela igreja, aquela reunião, aquele culto deixa de ser cristocêntrico e se torna antropocêntrico. Eita. O que seria um culto cristocêntrico? É Cristo no centro. Cristo é o que nós entendemos que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Eu preciso falar de Cristo e menos de mim. Eu preciso falar de Cristo no ponto máximo da minha reunião, da minha pregação, na letra do meu louvor e etc. Vejamos, pois, você pastor, você que prega, você que é ensinador, ouça-me, por favor. Abre aspas. Toda a mensagem que não aponta para Cristo, ela está incompleta. Eu preciso ter Jesus na minha vida, eu preciso demonstrar Jesus na minha pregação. Jesus tem que estar envolvido no começo, meio e fim. Ainda que eu vá para o Gênesis, ainda que eu vá fazer uso de um dos 39 livros do Antigo Testamento, ainda que eu vá fazer uso de um dos 27 livros do Novo Testamento, eu preciso entender que Jesus precisa estar envolvido 100%. Portanto, o que eu faço, o que eu falo, o que eu digo, tem Cristo no centro? É simples. Agora, quando eu tiro Cristo do centro e eu coloco o homem no centro, aí deixa de ser cristocêntrico e se torna antropocêntrico. Agora é o homem no centro. O louvor não é para Cristo, é para o homem. A glória não é para Cristo, é para o homem. Tudo que é feito, realizado ali naquele ambiente, não é para Cristo, é para os homens. Portanto, fica muito simples de entender quem faz para Cristo e para a glória dele e quem faz para os homens e para os interesses e para a glória dos homens. Meu Deus, olha só que forte isso. A palavra diz, Jesus mesmo disse que você conhece uma árvore pelo frutos. Então, observe o fruto dessa pessoa, desse lugar que você está indo. Tem até outros convidados que veio aqui, deu alguns conselhos e eles disseram assim, não procure uma igreja perto de você, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, que viva o que Exatamente. A Bíblia está dizendo. E hoje está acontecendo muito isso. Mas, pastor Armando, agora eu vou fazer uma pergunta bem pertinente.
Estamos nesse tempo de muito engano, muitos falsos ensinadores e falso mestre também. Mas esse tempo já foi profetizado pelo apóstolo Paulo. Sim. Então, analisando todo esse contexto que estamos no tempo do fim. Aí tem pessoas que, eu ouvi muito isso e ainda escuto isso, que fala que a letra mata e a teologia mata e deixa o crente frio. Você, como é um pastor, como é um professor de teologia, eu queria que você respondesse essa pessoa que faz essa pergunta, porque eu acredito que ela só repassa essa pergunta, mas ela não pensa, porque se ela parasse para pensar a respeito disso, ela não ia fazer essa pergunta para o outro. Mas agora que ela tem a oportunidade de te ouvir, eu queria que você esclarecesse. Paulo escreve essa sua fala teológica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, exatamente isso. Que a letra mata e o espírito vivifica. É claro que quem usa esse texto como em forma de uma interpretação, dizendo que você não pode estudar, que você não pode fazer teologia porque esfria aquela pessoa na fé e, consequentemente, virá sua morte espiritual. E não é isso. Nunca foi sobre isso que o texto está falando ou se referindo. Olha só. O que acontece? É por isso que eis aqui a responsabilidade de ler e estudar não apenas o texto, mas todo o contexto. O que é que Paulo está falando aqui? Sobre as duas alianças. A aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento. Agora, senhores, a aliança que Paulo se refere do Antigo Testamento nada mais é do que se referindo ao decálogo de Deus. O que seria o decálogo de Deus? Em uma palavra técnica, teologicamente, se refere às duas tábuas dos 10 mandamentos. Por que a letra mata? E Paulo está se referindo, quando ele diz a letra mata, Paulo está se referindo justamente a essa questão das tábuas que se contém os 10 mandamentos, que é a velha aliança. Agora, nós precisamos entender uma coisa aqui. Por que a letra mata? Porque a letra dos 10 mandamentos consiste em apontar apenas o erro e determinar o final dele, que é a sua punição, de forma terrível. Portanto, quando Cristo vem com o sacrifício da cruz do Calvário, que já representa a segunda aliança, vem o Espírito já está liberado para que possa, dentro do homem, transformá-lo. Meu Deus! Então, agora o homem não só tem a letra, que só te aponta o erro e te aponta o caminho para a punição do erro. Porque se você buscar os 10 mandamentos, ou seja, a lei, a letra aqui se refere à lei. Ponto. Ele só vai te apontar os teus erros e o final dele, a sua punição. Só que Cristo libera o Espírito Santo. Meu Deus. E ele está dizendo, agora vai mudar as coisas. Só a letra apontando os teus erros e o caminho para a punição, agora vai ter o Espírito que tem condições de habitar dentro do homem. Meu Deus. E lhe dar condições de sobreviver a tudo isso. Ok? Então percebamos uma coisa aqui de suma importância. Quando Jesus ele está no livro de João, o Evangelho, capítulo 14, ele está conversando com os seus discípulos. E a partir daí, ele está levitando os discípulos, olhando para ele de forma nível crescente, porque ele está a subir. Ele está no momento de ascensão. Ascender aqui do grego significa subir. E ele diz, olha, eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos. Meu Deus. Eu vou rogar ao Pai para que vos envie o Consolador. Aí aqui é algo impressionante. O Consolador, do grego, ele significa igual. Quando Jesus disse, eu estou indo para o Pai, mas rogarei para que vos envie o Espírito Consolador, ele está dizendo, eu vou rogar ao Pai para que vos envie um igual. Não é menor, não é menor e nem maior, é igual. Ele está dizendo, se eu consolo, ele consola. Se eu levanto, ele também levanta. Se eu curo, ele também cura. Se eu faço, ele também faz.
Agora não vai ser só a letra escrita em pedras que representa o coração duro do homem. Agora vai ser o coração de carne, aonde o que estava difícil dentro do homem, o meu coração entra, o meu espírito entra e vai fazer o que os homens não conseguem fazer. Meu Deus, olha só que aula, meu irmão. Eu não sei, meu Deus, tá muito... Rapaz, olha só, o pastor tá falando aqui, por isso que é bom você ter o espírito. O pastor começou na fala inicial dele falando que não tem possibilidade de você ter um estudo claro da palavra seu espírito. Eu me lembrei que Filipe estava lendo e não entendeu. Aí o Espírito Santo, não, o eunuco estava lendo e não entendeu. O Espírito Santo falou para Filipe para ir em um lugar, porque tinha um cara que estava lendo e não estava entendendo. Exatamente. Porque, assim, biblicamente, nos 39 livros que compõem o Antigo Testamento e os 27 livros que compõem o Novo Testamento, que resulta em 66 livros. Olha aqui, todo esse percurso bíblico de forma sistemática no Antigo Testamento, de que forma Deus decidiu se relacionar com o homem? De forma de prodígios, maravilhas e profecias. Não conseguiu, porque o homem, vendo aquilo, não entendeu. Meu Deus. Não entendendo, não recebe. Então se mantinha distante. Então, no Antigo Testamento, Deus tentou se aproximar do homem e, nesta aproximação, manter intimidade com o homem de duas maneiras. Quais foram elas? Aqui, ó. A primeira forma, maravilhas e prodígios. E pela a natureza. O homem não entendeu, não entendendo, não o recebeu. Então agora Deus tentou se aproximar do homem e manter comunhão com ele pelo espírito profético, através dos profetas. O homem não entendeu, não entendendo, não recebeu. Aí vem o Novo Testamento. O que é Deus, em sua plena sabedoria, entende? Eu tentei, de algumas formas, me aproximar da minha criação, me aproximar do homem. E nessa de me aproximar, manter com ele um nível de intimidade, porque Deus sempre desejou ser íntimo do homem. Meu Deus, que forte isso, hein? Agora, no Novo Testamento, lá vem. Cristo, quando veio, foi uma das formas também que Deus configurou, planejou para manter, não só se aproximar do homem, mas manter intimidade com ele. O homem recebeu Cristo, Cristo permeou, circulou na sociedade, no meio da criação, não se corrompeu, demonstrando que é possível sim você fazer parte de uma sociedade corrompida, um sistema podre e ainda assim cheio do Espírito Santo, não se corromper. Meu Deus, que forte isso. Então, quando Cristo veio, andou do lado, curou, pregou, ensinou, libertou, mesmo assim, não o receberam. Aí Cristo agora fala o quê? Morre, agora está ressurrecto, subindo para o Pai. Eu vou, mas vos envio Consolador. Porque fez todas as tentativas, o homem não entendeu, não entendendo, não recebeu. Aí Deus fala, agora eu vou fazer uma tentativa única. De quê? Agora eu não vou mais tentar nada pelo lado de fora. Agora eu vou atuar pelo lado de dentro. Eita, meu Deus! Quando o Espírito Santo, o Consolador, vem, ele vem agora disposto a cumprir o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, dizendo, não sabeis vós que sois casa, templo e morada do Espírito Santo? Meu Deus! E o mesmo deseja habitar em vós. É Paulo dizendo, a proposta atual, com a morte e ressurreição de Cristo, é esta. Recebeis, pois, o Espírito Santo, só que não mais do lado de fora. Ele deseja habitar em você e morar do lado de dentro. Meu Deus, meu irmão, que forte isso. Rapaz, que forte isso. Se você está achando forte, escreva aqui nos comentários. Rapaz, quando você está falando aqui, a minha mente está... Não vai a mil. Tá bugando, porque a gente ama falar da palavra e o Espírito Santo vai borbulhando, porque isso é até uma profecia que está se cumprindo aqui. Exatamente. Jesus falou, e quando vocês for falar diante dos homens, não ficar preocupado, porque o Espírito vai fazer você lembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Glória a Deus. Aí sempre quando eu vou ensinar e tenho uma oportunidade de ensinar para as pessoas, eu falo, gente, você não lembra de uma viagem que você não fez. Do mesmo jeito, você não vai lembrar
de um texto bíblico se você não leu ele. Parabéns. Você precisa ler para o Espírito Santo trazer isso à sua memória, para ele iluminar isso para você e você passar isso para aquele que está te ouvindo. Usaste uma figura de linguagem perfeita para esclarecer o que você se propôs a falar. Meu Deus, que forte é isso mesmo. hein? Essa questão de Bíblia, a responsabilidade do ensino, a responsabilidade da pregação. Vejamos, pois, Rodrigo, que a arte de ensinar é uma. A arte de pregar é outra. Haja vista que você conhece alguém que ensina muito bem, mas não prega. Não desenvolve bem na pregação. Tem pessoas que pregam muito bem, mas não ensinam. E Paulo diz que quem faz os dois é mestre. É mestre. E está lá nos 5 ministérios, né? Está lá nos 5 ministérios. 5 ministérios. Referente ao Espírito, já que a gente entrou nesse assunto do Espírito Santo, que não dá para você estudar a Bíblia, lembrando que estamos falando aqui de estudo. Não tem como você estudar a Bíblia sem o Espírito Santo. Então, primeira dica que eu dou para você é: busque o Espírito Santo para você compreender melhor a palavra de Deus. Senão, caso contrário, você vai ser alguém que dá um Google, tem aquela informação, mas não tem a revelação dessa informação. Já com o Espírito Santo você tem a revelação da informação. Referente ao Espírito Santo, Deus enviou seus profetas, o pessoal não quis. Deus mandou o Filho, o pessoal não quis. Aí Deus mandou o Espírito. Aí tem uma palavra na Bíblia que diz: se vocês rejeitar agora o Espírito, já não tem mais quem enviar. Aí eu pergunto para você, o que seria o tal pecado contra o Espírito Santo? O tal pecado contra o Espírito Santo, existe aqui aquela expressão que concernente à blasfêmia, né? Contra o Espírito Santo. Eu tenho isso guardado comigo. Eu tenho isso guardado comigo. Que seria brincar com aquilo que o Espírito Santo leva muito a sério. Porque de Deus não se zomba. Observe, de Deus não se zomba. E eu tenho esse particular comigo nesses 22 anos de ofício pastoral. Quando o homem, muita gente fala diversificações, né? Diversas, né? Uhum. O homem, quando ele brinca com aquilo, e eu poderia especificar aqui algumas razões, e vou pelo menos uma. Uhum. Quando o homem brinca com o altar de Deus, ele brinca com o Espírito. E aqui é muito complicado, porque com o altar de Deus ninguém brinca. Então, tudo aquilo que você brinca, coisas que o Espírito Santo leva muito a sério, é algo comprometedor. Tá vendo como é simples? Não precisa. E tem muita gente brincando. Meu Deus. Tem muita gente brincando e assim com coisas muito sérias, com coisas muito sérias. Com a palavra do Senhor não se brinca. É brincando brincando de ser pastor. Algumas pessoas brincando de abrir a igreja, porque igrejas não se abrem. Igreja, ela nasce. Eita, meu Deus, que forte. E nasce primeiro lá em cima, no coração de Deus, para ser gerada aqui embaixo. Porque tudo começa no plano espiritual. Aqui é apenas um reflexo. Eita, estava pensando nisso hoje. Então, se brinca muito com a palavra. Pastor, pessoas indo para a internet, comprando curso. Como que pastor hoje está muito fraco, né? Pastor hoje está muito fraco, está muito pequeno. O grau hierárquico de pastor, então indo para apóstolo, para a quarta pessoa da Trindade, querubim ungido. Então tem muito curso que está sendo vendido com isso aí. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim. Observe que a Bíblia Sagrada é o único livro no planeta que tem o poder de se auto-interpretar. E quando é que ela se auto-interpreta? É quando ela traz de si própria características. E quando é que ela faz isso? Quando ela diz: mas porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que tem o poder de penetração até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Então, observe comigo que o texto que aqui mencionamos, que está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, nós encontramos a própria palavra falando dela mesma. É o único livro no planeta que tem essa capacidade. Ok? E quando diz que ela é viva, a palavra é viva. Ela não é uma letra morta. Ela é uma letra viva, portanto ela está sempre em ação. O Evangelho de João fala-nos acerca do verbo. O verbo que se fez carne. Ok? A palavra verbo do grego significa palavra em ação. Cristo é a própria palavra. Então eu pergunto aos senhores, qual é a única forma de olharmos nos olhos de Jesus? É quando você abre a Bíblia para estudar. Eita, meu Deus, que forte isso, hein? Quando você abre a Bíblia para fazer a leitura da mesma, você está olhando nos olhos de Jesus. E Jesus está olhando nos seus olhos e você não percebe. Meu Deus. Agora, por que a Bíblia, a carta aos Hebreus 4:12, diz que a palavra é viva? Aqui comigo, olha só. Viva. Quando você lê a Bíblia vai lendo você. E no final, ela diz quem você é. Meu Deus. Ela coloca você no seu devido lugar. Entende? Meu Deus, eu tô até anotando aqui, tô anotando porque não é sempre que a gente tem essas pérolas assim. Quando pérola. Irmão, eu não sou porco. Que a pérola cai e eu piso em cima. Não, eu pego e guardo. Não sou desse. É muita gentileza sua. Rapaz, pode continuar, mano. Pode continuar aí. E quando falamos da palavra, quando falamos dessa questão que a palavra é viva e eficaz, gente, isso aqui tem um grau de seriedade absurdo. Nós não damos conta disso aqui. Então, faz sentido para você o porquê que tem 3, 4, 5 Bíblias em casa, uma aberta aqui, uma aberta ali, mas você nunca lê? Porque a Bíblia, ela nos confronta. Algumas pessoas falam assim, erroneamente, a Bíblia, ela me afronta. Não. Existe uma diferença, e eu te explico. A diferença entre afrontar e confrontar. Olha aqui, a palavra confrontar, se você tiver aí, pega um papelzinho, uma caneta e escreve aí. Afrontar é aquilo que te fere para matar. E confrontar é aquilo que te fere para te curar. Meu Deus, que forte isso, hein? É preciso pegar isso aqui e não solte nunca mais. E compartilha, sai mandando para todo mundo. Portanto, quando alguém assume a responsabilidade da palavra de Deus, ela não está lá para te afrontar. Isso está de forma errada. Pregador, cuidado. Deus não te levantou para afrontar ninguém. Meu Deus. Nem mesmo o pobre nu miserável é pecador que somos nós. Deus levantou você, pregador, para que você possa não afrontar, mas confrontar, porque você vai, através da palavra, ferir para trazer cura. Porque Jesus parava e multidões ouviam Jesus. Irmãos, raciocinem em Bíblia comigo, por favor. Quando Jesus está em cima da montanha, logo após realizar o milagre da multiplicação dos pães e peixes, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 3 a partir. Ele sobe a montanha, toda a multidão que está satisfeita, né, comeu pão, comeu peixe, subiu junto com ele. Agora vai ter um culto. Quem é o pregador? Jesus está pregando. E a palavra de Jesus é uma palavra que o povo começa a levantar e descer. Até alguns dos discípulos ficam inquietos aqui. Inclusive Pedro. Pedro se levanta e demonstra uma inquietude. E Jesus percebe a inquietação de Pedro, inclusive, diz a ele, Pedro, fique à vontade se você quiser ir. É onde Pedro traz a pronúncia daquele tão popular texto. Pedro diz, Senhor, para quem eu irei, gente? Analisa o texto, que eu já nos deparamos com muitas pessoas falando para onde eu irei, se referindo a lugar físico, geográfico. Não. Biblicamente, não é para onde, é para quem eu irei, se referindo à pessoa. Portanto, Pedro diz assim, para quem eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Guarde isso, por favor.
que nem sempre tu vai ter isso aqui. Olha só. A palavra tens é uma palavra de origem inglesa, Rodrigo, que significa casa decimal. Calma, nós estamos falando da Bíblia, mas já estamos no campo matemático. Uhum. Porque a Bíblia é tudo isso e muito mais. Só que o que Pedro quis dizer aqui? Só tu tens a palavra de vida eterna. Como já vos disse, a palavra tens é uma palavra de origem inglesa que quer dizer casa decimal. Pedro estava dizendo, para quem eu irei? Se para cada um problema meu, o Senhor tem 10 soluções. Meu Deus. Então fica com Jesus aí, fica quietinho, tenha paz de espírito, porque independente do que você venha passar ou esteja passando, Jesus tem solução para você e vai te dar problema, vai te fazer triunfar sobre estas situações. Meu Deus, rapaz, eu já lembrei aqui daquela cena de Jesus no mar e os discípulos no barco. Então, o melhor lugar para se estar não é onde Jesus não está. Se Jesus está em alto mar, em cima dos problemas, e você ouvir uma palavra dele vem, larga o comodismo. Agora eu quero pegar esse ponto. Tem muita gente que não está estudando, pastor Armando, porque estudar incomoda. Tira da zona de conforto. Tira. E o ser humano, principalmente os brasileiros, e eu também ensino, você também ensina, você sabe como é a dificuldade. Por exemplo, se fosse fazer uma campanha da revelação, ia ter que pedir cadeira emprestada. Agora, quando é um culto de doutrina, de ensinamento, de examinar, o povo vem 1, 2, 3. As pessoas não querem, guarde isso, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem ter razão. Eita, isso é forte. Não quer a verdade, quer ter razão. As pessoas não querem buscar a verdade, esquece isso, buscar Cristo. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade é Cristo. É Jesus. O que acontece? As pessoas, permitam-me falar isso, uma grande massa, atualmente não estão procurando a verdade, gente. Elas querem ter razão. Quando Jesus está em cima da montanha ensinando, o ministério de Jesus em 100%, 30% foi ensino. Ou melhor, 30% foi curas e libertação. 30%. 70% foi ensino. Ou seja, Jesus fez muito mais uso da palavra em todo o seu ministério do que curar e libertar. Meu Deus. É necessário tomarmos nota disso aqui. Ok? E Jesus pega, as pessoas descem, e a multidão desce da montanha com o seguinte argumento. Duro é este sermão. Quem, pois, o resistirá? Vamos interpretar isso aqui, Rodrigo. A palavra duro, do grego, significa implacável, aquilo que não quebra. Qual era o ensino que Jesus estava ministrando? Algo implacável, aquilo que não quebra, que não faz curva. Mas porque a multidão sempre ia e voltava e fazia questão de estar na aba de Jesus ouvindo-o, porque apesar da palavra de Jesus ser dura, implacável, aquilo que não faz curva, Jesus ensinava com amor. Eita, e o povo sabe. O povo sabe. Meu Deus. Porque quando você se levanta para pregar a palavra da verdade sem amor, você se torna um bruto. Eita. E ninguém quer ouvir um bruto. É tipo pegar uma verdade e fazer da verdade um cacetete. Por isso que você precisa pregar a Bíblia, trabalhá-la com fidelidade. Ela é uma palavra verdadeira e quando você se levantar para falar isso, você tem que falar com amor. Você tem que falar com amor, com pitadas de amor, porque quando você se levanta para repreender o teu filho, o pai se levanta para repreender o seu filho. O filho, mesmo estando errado, ele não gosta de ser repreendido pelo seu pai. Imagine um pregador desprovido de amor do Espírito. Quem ouvirá? Meu Deus. Forte isso, hein? Que forte isso. Então, uma pessoa precisa voltar para aquilo que Paulo diz, né? Volta para o primeiro amor. Se você não tiver primeiro amor, você não tem primeiro nada. amor, por quê? Porque quando você prega, você precisa pregar para o outro
lembrando sempre de quem era você. É por isso que o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, você faz uma sistemática aqui, o sumo sacerdote, quando ia para o sacrifício anual, ele fazia todo o percurso dentro do templo. E um dos itens era a pia de bronze, onde ele passava lá. E por que que nesse percurso ele parava em frente da pia de bronze? E ele tinha que lavar suas mãos, seu rosto e sua nuca. E dentro desta pia de bronze existia um espelho, onde ao mesmo tempo que ele está lavando-se, ele está se vendo naquele espelho. Porque você está indo para um sacrifício, um encontro direto com a glória de Deus. E é Deus te ensinando, você vai lá. Mas não se esqueça que você é a última pessoa que você está se vendo antes de entrar na minha presença. É você. Meu Deus. Então, antes de aquilo que Paulo fala, todos hão de comparecer ante o tribunal de Deus. Portanto, se você quem vai dar conta de você mesmo, não precisa se preocupar com a vida dos outros. Meu Deus, isso é forte, hein? Não precisa. Isso é forte. Percebe? Existe uma pia de bronze com água do Espírito para você se lavar de todas as impurezas do pecado. E existe um espelho dentro dessa pia de bronze para você olhar para você mesmo, falar: antes de qualquer pecador existir eu. Meu Deus, isso é forte. Precisando da graça de e do perdão de Cristo. Do perdão de Deus. Eu também penso assim que, para mim, santidade não é... Tem muita pessoa que pensa que santidade é sinônimo de cara feia. A pessoa chega com a cara bem feiona, não dá nenhuma paz. Eu vi muito pregador assim. Eu, quando pego o microfone, manda todo mundo abrir a boca, dar um glória. Agora, para mim, santidade é uma pessoa gente boa. Como você chegou aqui, receptível, conversando, falando. Para mim, isso é santidade. Quanto mais santo a pessoa é, mais gente boa ela é. Exatamente. Mais compaixão ela tem do outro, mais estende mais a mão, não dá sermão. Eu entendo santidade assim. Quando eu estou aqui, estou tão à vontade com você, Rodrigo. Tem um rapaz aqui, gente, por trás ali das câmeras, que é um amor de pessoa, viu? Nos recepcionou muito bem. E eu compartilho com vocês aqui. Essa questão da compaixão. É necessário entendermos isso aqui. Essa questão da compaixão. Quando Jesus ele está no centro da cidade, nas intermediações da cidade, ele ouviu falar da morte de João Batista. João Batista fora morto. O que é que Jesus faz? Jesus, ele se entristece, obviamente, porque isso está no seu comportamento. Ele sai da centralização da cidade e a Bíblia diz que ele vai para um lugar desértico ou deserto. Só que a multidão, um ouviu falar e aquele telefone sem fio, um foi falando para o outro, daqui a pouco todo mundo estava ciente para onde que Jesus tinha ido. Quando Jesus está no deserto, não tendo o direito de nem vivenciar aquele luto pela morte de João Batista. Jesus está ali, um dos discípulos chega correndo na frente, ofegante, falando: olha, mestre, não damos conta. A multidão está vindo todo mundo para cá. Jesus, erguendo os olhos, o texto bíblico diz: e Jesus foi tomado por uma íntima compaixão. Íntima compaixão, não é do lado de fora, é algo do lado de dentro. Íntima compaixão. Eita glória. A palavra compaixão, Rodrigo, ela é uma palavra de origem grega, a expressão é esplagnisomai. É uma palavra que até soa um tanto esquisita em nossos ouvidos, porque não estamos acostumados a ouvir diariamente. Mas o que quer dizer do grego essa expressão esplagnisomai? Significa simpatia. Jesus simpatizou tanto com aquele povo que quando os discípulos se reuniram, falou assim: já decidimos, o senhor está cansado, está no momento de luto. Manda todo mundo embora. O lugar é deserto e não tem nada para comer. Aí Jesus disse assim: não, vocês vão dar de comer esse povo. Como assim? Porque é proibido chegar na minha presença e sair do mesmo jeito que você chegou. Quem chega cansado é fortalecido. Quem chega doente, ele é curado. Meu Deus. Quem chega precisando de algo, você vai receber, porque Jesus, ele faz todas essas coisas. Meu Deus. Os discípulos se assustaram.
Jesus disse assim, olha, eu simpatizei com esse povo. Sabe quando você, falando de espiritualidade, de santidade, alguém fecha a cara, alguém carrancudo, cinzudo? Irmãos, em nome de Jesus, entenda que santidade não é e nunca será isso. Santidade, o que é ser santo? É alguém separado. Mas o separado aqui, na contextualização interpretativa, é outra coisa. Não tem nada a ver com esse perfil de dura serviço e etc. Humilhando as pessoas e tentando... Não, esquece essa coisa aí. Jesus olhou e falou, dá de comer esse povo. Você sabia que tinha quase 15 mil pessoas aqui? A historicidade do Novo Testamento diz que era de 12 a 15 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, em sua totalidade. Quantos habitantes tínhamos na aldeia de Betânia? 5 mil habitantes. A multidão que acompanhava Jesus aqui dava para compor 3 aldeias de Betânia. Só para entendermos, no âmbito matemático, que a multidão que acompanhava Jesus aqui não era pouca gente, era muita gente. Muita gente. Jesus disse assim, é hora de fazer um levantamento. Entra no meio do povo e pergunta o que é que eles têm. Que levantamento pobre. Ninguém tinha nada. Com exceção de um rapaz que foi encontrado no meio lá, que tinha alguns pães e peixes. Jesus falou, traz aqui. Colocou na mão. Assim, ó, peça para que esse povo se organize. Meu Deus. Em 2 blocos. Um de 50, 50 e um de 100, 100. E se sente na relva do campo. Ou seja, literalmente, se sente no chão. Pó da terra para os judeus é humilhação. Você falou, se humilha porque a providência vem. Meu Deus, hein? Pega isso, irmão. Pega isso. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor Deus, e no tempo certo ele vos exaltará. E o povo se organiza. Jesus faz o milagre depois que o povo se organiza. E se senta no pó da terra, que significa dizer momentos de humilhação. Meu Deus. O pai olha para os céus, agradece e saiu rasgando o pão e rasgando o peixe. Algo muito sobrenatural. Por que a importância de estudar? Porque é importante de buscar conhecimento, para que você não seja enganado. Meu Deus, quando Jesus pega o pão e o peixe e rasga-os e coloca na mão de quem? Dos discípulos. Ora, Jesus multiplicou o alimento. Mas não foi da mão de Jesus diretamente que aquele povo comeu. O povo comeu das mãos de quem? Dos discípulos, que é uma figura representativa direta do altar. Meu Deus, pega isso, irmão. Então, é Jesus quem dá para o altar. E é através das mãos do altar que a multidão vai se alimentar. Meu Deus, irmão, que isso? Isso tá demais. Agora, se o altar não busca, o que é que o povo que está lá com fome vai comer? Ei. Vai se alimentar do quê? É por isso que temos igrejas, com todo respeito, apáticas, anêmicas, fracas e frias espiritualmente. Porque estão se esquecendo de buscar o estudo da palavra. Algumas igrejas, ou por que não dizer, uma grande parte dela, já tiraram da sua grade ministerial o culto de ensino. Olha só, esse seria o ponto que ele entrar com você agora. Pode ser? É claro. Esse é o ponto, porque eu vejo muito por aí que tem poucas denominações que investem no estudo dos seus membros para capacitar eles para ele estudar. Não certo. Tem o investimento. Fala, se eles querem, faz, manda eles fazer por vontade própria. Sim. E tem umas que quando começa a fazer, não valoriza, não dá um respaldo, não dá um apoio ali, não cede um dia. Não, esse dia tem culto disso, tem culto do domingo, culto da quarta, culto do amigo, culto do pão, culto da pizza, mas não tira nenhum culto desse para colocar ali o culto de ensino. Aí, trazendo um dado aqui, o IBGE lançou um dado falando que até 2030 os protestantes vai ser maioria aqui no Brasil. Como você vê esse crescimento exponencial? Como que eu vejo? Uma pergunta maravilhosa. Vamos lá. Primeiro que não é crescimento, é inchaço. Sim. Nem todo inchaço ele é um crescimento. Existe o crescimento saudável e o crescimento doentio, que é o que chamamos de inchaço. Portanto, esse crescimento dessa grande massa de protestantes aqui na República Federativa do Brasil não significa dizer que estamos bem espiritualmente. Pelo contrário, estamos muito ruim. Estamos mal. Pessoas que não sabem contextualizar.
Permitam-me aqui, eu falo isso com tristeza. Pregadores e pastores que se preocupam muito com performance, se preocupam muito com altares, se preocupam muito com agenda. Agendas abertas. Na verdade, é agendas abertas e Bíblia fechada. Porque se abrir a Bíblia, a igreja fecha. Rapaz, eu gostei desse. Eu vou até anotar aqui. Agendas abertas e Bíblia fechada. Meu Deus. Pode continuar, pastor. Portanto, não se animem com esse falso crescimento. É um crescimento, sim, mas um crescimento não saudável. Pelo contrário, é doente. E estamos preocupados com igrejas fracas, por exemplo. Não se inventa, rapaz, estão inventando aí tanta temática para a campanha que é um absurdo. É campanha para todo tipo de situações, porque subentende-se que é através desses movimentos que vão trazer pessoas para a igreja. Entenda uma coisa, o que traz crescimento para a igreja não é movimentos, não é congressos, não é conferências, não é festas. O que traz crescimento para a igreja ainda continua sendo a mesma fórmula bíblica e espiritual. É a palavra de Deus e joelho. A igreja tem que ter na grade ministerial o bom hábito de ensinar a Bíblia, o bom hábito de ensinar o povo a orar e montar uma bela estrutura de evangelismo. Meu Deus. Para ir buscar as almas. O método não mudou, é o mesmo. Continua o mesmo. Continua o mesmo. Meu Deus, é isso. Você está falando nisso, né? Dei a oportunidade aqui de eu falar, e é isso que estamos fazendo lá na nossa comunidade do Família Cristo lá no Calu. Fazemos simplesmente isso, estamos estudando uma série, o Senhor nos deu essa temática do Jesus é tudo e o resto é detalhe. Inclusive, esse vai ser até o tema do nosso próximo livro que estamos trabalhando aí para estar lançando. Jesus é tudo, o resto é detalhe. Estamos trazendo Jesus para o centro de novo, porque identificamos que o pessoal tirou Jesus e colocou o homem, como você disse, antropológico. Então estamos fazendo isso. E qual é o modelo que a gente faz lá? Oração e depois vem estudo da palavra. Porque não tem como você contemplar a beleza de Cristo se você não preparar um ambiente para ele reinar. Então a gente prepara um ambiente, se rende, se joga no chão, e quando abrimos a palavra, o Espírito vem, nos ilumina e a gente sai de lá iluminado, falando, segunda-feira teria que ser amanhã. Não, calma um pouco, na outra segunda vamos estar aqui de novo, novamente, estudando. Então eu acredito que eu fico até feliz falando aqui para você novamente, falei com você isso no off, vou falar aqui para ficar registrado, quando eu vejo pessoas assim como o pastor ensinando, valorizando, e dando ênfase na palavra de Deus, ensinando com tanta propriedade e argumento e fundamento, como o irmão bem disse aqui, eu fico feliz e fico empolgado com isso, porque eu acredito, pastor Armando, que o Brasil ele tem uma importância muito grande no campo escatológico nos últimos dias. Eu acredito que essa nação aqui Deus vai levantar para sacudir todas as outras nações, que o evangelho já morreu. Eu acredito que pessoas vão ser levantadas daqui como remanescentes. Eu acredito. E vai fazer. Por isso que temos ataque, mas vamos ficar de pé. Billy Graham, com certeza você conhece a história. Ele estava, certa feita, a receber uma orientação divina para orar por todas as bandeiras do planeta em posição de mãos. Ele ora por todas as bandeiras. Quando chega na vez da bandeira do Brasil, ele arregala os olhos e, com as mãos erguidas, ele para por um momento, olhando fixo para a bandeira do Brasil. E ele estava em uma determinada entrevista, um dos jornalistas lhe perguntaram por que aquilo. Ele ora por todas as bandeiras do planeta de forma normal e, quando chegou na vez da República Federativa do Brasil, ele arregalou os olhos e parou, ficou por um tempo, olhando prestativo para aquela bandeira. E ele disse assim, eu vi como que caindo sobre esta nação uma chuva de prata. E Deus me dizia, o Brasil é o berço de um grande avivamento que se espalhará pelo mundo. Meu Deus, eu creio. Então o Brasil é um país muito abençoado, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é tão abençoado que começa pelo solo, naquelas terras vermelhas do Paraná, bem produtiva, você planta jiló, nasce algodão doce. É coisas muito boas. Essas lideranças
falsificadas, pessoas que se chamam sem ser chamados, está muito complexa a coisa. Percebamos aqui uma coisa. Hoje existe até universidades que criaram na sua grade curricular cursos para pastores, tendo em vista que pastor hoje é uma profissão, quando na verdade não é e nunca foi profissão. Alguns estão fazendo, podem fazer, ok. Biblicamente está errado. Pastor não é profissão, pastor é uma vocação. É alguém que foi vocacionado pelo Senhor para o exercício de uma grande atividade seguido de uma grande responsabilidade. Portanto, como nós podemos concluir isso aqui, Rodrigo? Biblicamente, existem 3 formas de um chamado. Existe o chamado de Deus para a vida de um homem, onde Deus o chama, Deus o capacita e Deus se responsabiliza. Amém. A segunda forma é a forma que o homem chama outro homem, esse homem, já que o chamou, quer o capacitar e ele o faz. E a terceira e última forma é a pior. É aquele que se chama sem ter chamado e ele mesmo se faz. Quem, pois, se responsabilizará por este? Então, há 3 formas. Deus chama, Deus se responsabiliza, Deus o faz. Um homem que chama o outro homem por vias de interesse, aqueles tão chamado e popular o nepotismo, interesses por vias de interesses, principalmente tratando-se de rede familiares, um que beneficia o outro, e o homem que se chamou, se consagrou, se ungiu, e ele mesmo se lançou a pastor, a apóstolo, a isso e aquilo. Então nós temos muito esse grau de dificuldade. Meu Deus. Pastor, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais. Eu queria encerrar com esse texto aqui, porque quando eu leio esse texto, eu vejo esse cenário. Um pastor velho aconselhando um jovem pastor. Esse é o texto aqui da minha vida, que é 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, que Paulo lembra disso. Paulo, um pastor velho, ensinando Timóteo, um pastor novo. Eu acredito que Paulo, como um pastor velho, errou em alguns momentos da sua vida. Agora, na maturidade que ele está, ele ensina Timóteo para Timóteo não cometer alguns erros que talvez ele cometeu. Paulo diz, eu vou ler a versão King James, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvará tanto a tua própria vida quanto todos que te derem ouvidos. Meu Deus. Queria deixar com vocês, já que estamos falando aqui de estudo, esse texto. Cuide de você, cuide do teu ensino e persevera nisso, porque tem que perseverar. Precisa perseverar. Aí eu queria que você mandasse uma mensagem para essa pessoa que está assistindo. Mas é claro, nós queremos concluir com muita alegria, muita satisfação, seguida de honra, tá, Rodrigo? Saiba disso. Essa participação aqui enviando a você uma mensagem conclusiva para este momento. Um texto que está situado em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Quando Jesus, porém, disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em palavras interpretativas, de forma clara e em miúdos, Jesus disse assim, quer conhecer o poder de Deus, a intimidade no Espírito, vá estudar. Meu Deus, hein? É isso, a pergunta é, você vai estudar? Ah, Decano, não sei por onde começar. O primeiro ponto, se você não é inscrito no canal, já deveria se inscrever. O segundo ponto, se você ainda não segue o pastor Armando lá nas redes sociais dele, que ele já vai deixar aqui, já tem que escrever lá, porque você tem que estar perto de pessoas que ensinam. Não porque quer seguidor, a gente quer formar discípulo, porque a palavra discípulo significa Jesus olhar para alguém e ver nesse alguém a imagem dele. Exato. Isso é um discípulo. Glória a Deus. E é isso que Jesus quer fazer com você. Por isso que eu compartilho também, junto com você, desse pensamento que, segundo o censo do IBGE, o que está vindo aí é inchaço, porque senão a conta não fecha. Então, entendemos, conhecemos que a história diz que multidão nunca fez diferença no mundo. Quem fez foi pessoas pequenas, poucas pessoas. Então, se você se entregar para Cristo
entregar sua vida para Jesus, dar espaço para o Espírito Santo, eu acredito que os novos Paulo vai surgir, vai alvoroçar o mundo todo com a mensagem do reino de Deus. Pastor Armando, eu queria que você deixasse as suas redes Claro, sociais para a pessoa te acompanhar lá. claro. No Instagram você nos encontra como PR Armando Ricardo. PR Armando Ricardo. E a partir daí, dúvidas, algumas outras questões acerca de cursos e etc., você pode tirar conosco por lá. Satisfação. O pastor também, queria deixar isso aqui registrado, o pastor também está lançando um livro. Qual é a previsão do seu livro chegar? Olha, eu acredito que, inclusive eu tive uma reunião com a nossa editora hoje, eu acredito que até o final de outubro para o início de novembro, o livro já estará em nossas mãos, tendo por título Entre a Porta e o Altar. Eita. Eu tenho certeza absoluta, com convicção plena, dentro daquilo que Deus nos forneceu, que esta obra literária vai te abençoar de uma forma plena, em nome de Jesus. Meu Deus, olha, já vou deixar aqui o convite, gente. Assim que o livro chegar, você vai estar convidado para vir aqui falar um pouco desse livro, desse projeto, para as pessoas, para elas já ver aqui em primeira mão e estar adquirindo esse material que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida. E eu queria te presentear aqui com o nosso livro aqui, Cristo em mim e eu nele. Rodrigo, muito obrigado. O Senhor nos deu a oportunidade aí de estar escrevendo. Gente, adquira esta obra. É maravilhosa. Olha o título. Obrigado, Deus abençoe. Eu louvo a Deus por tua vida. Amém, varão. Obrigado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, porque esse é o canal que vai trazer para você Cristo. Queremos tirar o homem e queremos trazer Cristo, porque, como Paulo diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Ele não foi, ele não está no futuro, ele é a esperança da glória. Então, eu e você precisamos de Cristo. E se você chegou até aqui, lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.